E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E há quanto tempo que eu não gravo aqui pro YouTube? Acho que eu já tô sumida há muitos meses. Mas hoje eu decidi vir aqui contar pra vocês as mudanças que tiveram na minha vida, atualizar vocês um pouquinho. Da última vez que eu gravei, eu ainda tava morando no Brasil. E sim, gente, eu mudei de país. Uma mudança bem radical, né? Então, eu tô fazendo um intercâmbio aqui em Portugal e eu decidi contar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo essa realização de um sonho, porque realmente é um sonho, era um sonho, né? Que agora tá se tornando realidade aos poucos. Era um sonho meu fazer intercâmbio fora do país. Eu tinha muita vontade e eu tinha muita vontade de vir para a Europa. Então, é um sonho que eu tô realizando e eu tô muito contente. Eu decidi compartilhar essa experiência com vocês e contar um pouquinho como é que tá a minha vida agora. Tá, mas como foi que eu consegui esse intercâmbio? Como foi que eu cheguei aqui em Portugal? Como que é o processo? Bom, basicamente eu estudo numa universidade estadual no Brasil, no estado do Paraná. E essa universidade, ela tem vários acordos de cooperação com universidades no mundo inteiro. Inclusive, tem colegas meus da minha universidade de origem que foram até pro Japão, gente. Então, assim, tem para todos os tipos, né? Então, eles fazem o processo seletivo dentro da minha universidade com todos os alunos que estão interessados em fazer intercâmbio. E aí, eu passei nesse processo, graças a Deus e graças ao meu esforço também, porque geralmente tem alguns critérios de avaliação, como o seu boletim da universidade, as notas que você tira. Então, tem todo um processo de avaliação como tudo na vida, né? Te avaliam sempre. Então, gente, eu consegui passar nesse processo no ano passado. E aí, quando eu passei no processo, eu tinha que escolher qual universidade que eu iria. E como eu falei, tinha opções ao redor do mundo inteiro. Só que o que acontece? Eu tenho um pequeno problema que eu estou melhorando, né? Estou tentando me dedicar para mudar, que eu não tenho fluência em inglês. Então, isso dificulta eu conseguir fazer um intercâmbio em outro país que não fale português. Então, esse é o principal motivo de eu ter escolhido Portugal. Mas muito se engana quem pensa que vai vir para Portugal e vai falar só português. Aqui você tem muito mais contato com o inglês do que eu imaginava. Na verdade, a minha universidade, ela tem disciplinas que são somente em inglês. Então, tem disciplinas em português e disciplinas em inglês. Você vai ter muito contato com pessoas que falam inglês, porque vem muita gente visitar Portugal a turismo, e aí você meio que se sente um pouco imerso, sabe? Não é como se você morasse num país que fala inglês efetivamente, mas você tem muito mais contato do que no Brasil, é impressionante. Até mesmo quando você vai numa loja de cosméticos, que eu adoro ir, né? Todos os produtos, a maioria deles são importados da Inglaterra, por exemplo, e aí tá tudo em inglês. E se não é da Inglaterra, é de outros países, enfim. E aí vem tudo em inglês para não vir na língua materna, que às vezes é um russo, às vezes é um alemão, então é um pouco mais difícil. Então vem tudo em inglês. Então esse foi o motivo de ter vindo para Portugal, tá? E aí eu fiz toda uma organização, demorou um ano para eu me organizar em relação a isso, documentação, visto, é tudo muito complicado. Eu posso até fazer um vídeo depois falando só sobre esse processo de visto, se vocês quiserem saber, né? Visto de estudante, enfim. E aí eu cheguei aqui há 2 meses, eu tô morando em Portugal há 2 meses, gente. E assim, nas primeiras semanas, eu só tinha vontade de arrumar minhas coisas e ir embora pro Brasil. Porque eu me sentia muito deslocada. Pra começar aqui, o povo europeu, eles são muito mais fechados, eles são muito mais calados. Então, eles não têm aquele, como é que eu posso dizer, molejo dos brasileiros, nem acredito, de toda a América ali do Sul, o pessoal latino, que é muito mais acolhedor, que conversa mais. Então, assim, não é que eles sejam mal educados, não, eles só são mais frios. Você fala uma coisa com eles, eles respondem, mas também não puxam assunto. Então, é muito, assim, muito mais frio e não é tanto de puxar assunto, de conversar, mas é todo um investimento de passagem aérea. Eu vim sem bolsa da universidade, porque infelizmente a minha universidade não dava bolsas. Só que eu não tenho que pagar a mensalidade da faculdade, que é um pouquinho cara, graças a Deus não tenho que pagar.
são 500 euros. E 500 euros, se você converter aí 5 vezes 6, dá 3 mil reais. Então, é um valor muito significativo e aí, graças a Deus, eu não preciso pagar, né? Eu ia conseguir algumas coisas a mais também. Poderia morar na moradia da faculdade, que é muito mais barato, e ganhar alguns subsídios. Porém, eu não consigo, porque eu vim com meu marido. Vocês sabem que eu sou casada, né, gente? Então, eu vim com meu marido e aí eu não posso morar na residência estudantil. E agora a gente tá morando nesse apartamentinho aqui de um quarto só. Só que foi muito coisa de Deus, porque a gente paga um valor muito pequeno em relação ao aluguel europeu. Hoje, o grande problema aqui da Europa é os aluguéis, porque eles são extremamente caros. Então, a gente conseguiu esse apartamento e é ótimo, porque muita gente vem pra cá e fica dividindo casa. E eu já dividi casa, e apesar de ter feito amigas, quando eu dividi a casa, gente, não é muito legal. É bom você ter o seu lugar, fazer as coisinhas do jeito que você gosta, ainda mais pra casal, né? Então, tem muitos casais, inclusive, que divide casa, cada um fica com um quarto e paga a sua parte. E eu e meu marido, a gente não queria isso. Então, a gente tem um apartamentinho pequeno, ele supre as nossas necessidades e é um dinheiro que a gente consegue arcar. Quanto tempo eu vou ficar aqui em Portugal? Inicialmente, o meu intercâmbio é de 6 meses, porém, 6 meses é muito pouco tempo, gente. Eu ainda tenho que conhecer outros países que eu tô muito interessada, como, por exemplo, os países nórdicos, que são os países mais frios, como Suíça, Noruega. Então, esses países eu tenho muita vontade de conhecer e eu também tenho muita vontade de conhecer a Inglaterra. Então, não, 6 meses não é suficiente, então eu vou prorrogar por 1 ano, porque eu quero abrir mais os meus horizontes, sabe? Conhecer outros países além de Portugal. E eu tô muito animada. Provavelmente no Natal eu vou pra Espanha, então eu tô muito, muito, muito animada. Então eu vou prorrogar por 1 ano, tá? E aí eu vou ficar 1 ano aqui em Portugal. E outro tópico que eu queria falar pra vocês é como que tá sendo a universidade. Então, gente, o primeiro ponto muito complicado, assim, que eu tô passando, é a questão do idioma. Aí você fala, mas português, Portugal fala português, pipipi. Gente, fala, só que, tipo, eles usam as mesmas palavras que nós brasileiros usamos, só que em contextos diferentes, em situações diferentes, eles falam extremamente rápido. Tem palavras novas que eu nunca ouvi na minha vida. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu fiquei atrás do ônibus. Onde é que tá o ônibus? Onde é que tá o ônibus? Perguntei pra mulher, a mulher falou, ônibus? Ela não sabia o que era ônibus, porque aqui tem outro nome, o nome é autocarro. Então, por exemplo, metrô e trem não se chama metrô e trem, chama comboio. Então, tem muitas palavras novas. Outra coisa, você não fala legal, você fala fiche, porque eu não sei. Você não fala galera, você fala malta. Então, tem muitas palavras, gente, muitas palavras que são bem diferentes. Então, você, numa sala de aula, querendo aprender, e o professor falando super rápido, falando essas palavras. Então, assim, no início, eu tava com muita dificuldade. Hoje, o que eu tô fazendo? Eu tô gravando as aulas. Eu gravo as aulas com meu celular e quando eu chego em casa, eu escuto. E aí, eu consigo compreender melhor, porque eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Nível da educação. Algumas disciplinas são fáceis, mas pelo menos pro meu curso, que é na área de economia e finanças, e contabilidade, que o meu curso mesmo é contabilidade, mas a gente aprende muito de financeiro aqui e muito de análise e planejamento financeiro. Aí o que acontece? Eu tô achando muito difícil. Eu tô achando muito difícil. E eu sempre fui uma aluna muito dedicada, eu sempre tirei boas notas no Brasil. E aqui eu tô tendo essa dificuldade no nível do ensino. Eu fiz o meu primeiro ciclo de provas, terminou ontem, inclusive tem prova no sábado aqui, isso é muito estranho. Terminou ontem e assim, eu acho que a maioria eu fui bem, fui ok, não fui excelente, não fui ok. Mas teve uma que eu acho que eu não sei, gente, eu tô com muito medo da prova, hein? E aí eu já tenho que começar a estudar pra segunda prova pra eu me redimir, né? Preciso me redimir nessa disciplina. Então, assim, não tá sendo muito fácil, eu vou logo adiantando. Aí muitas pessoas falam que quando vem para Portugal, esperam que vai ser mais difícil, mas acabam achando mais fácil. Eu não sei em que planeta, pode ser que em outros cursos seja assim, mas o meu curso, gente, não é assim.
Então é um pouquinho mais complicado, tá? E essa é uma atualizada aí pra vocês de como é que tá a minha vida agora, a minha experiência aqui fazendo intercâmbio. Eu posso fazer um vídeo mais completo se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, falando como foi todo o processo de regulamentação para eu vir pra cá. Porque é bem burocrático, inclusive tem empresas que cobram assessoria para ajudar estudantes a conseguirem o visto de estudante, tá? Então foi bem difícil, passei por muitas coisas que foram complicadas, que mexeram muito com a minha ansiedade, com minha saúde mental, porque era uma coisa que eu tava esperando muito, e se não desse certo, eu realmente ia ficar muito frustrada. E ainda bem que deu certo, porque hoje eu tô vivendo uma experiência além do que eu poderia imaginar. E como é que vai ficar o canal do YouTube nessa história toda? Vocês podem estar pensando, né? Então, gente, eu abandonei o YouTube por um tempo, porque tava sendo muito difícil, tinha muitas questões pessoais que eu tava enfrentando em relação a esse intercâmbio. Eu tive que entregar minha casa no Brasil, vender os móveis que eu tinha lá, então foi um processo muito delicado e que ainda tinha a possibilidade de não dar certo, sabe? Então, me deixou muito nervosa, não vou mentir pra vocês, me deixou muito nervosa. E aí eu parei um pouco de produzir conteúdo, enfim. Mas, eu pretendo voltar a produzir conteúdo. Se você sente falta do meu conteúdo, não esquece de me seguir no TikTok e no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sempre tô postando por lá um pouco da minha vida, das atualizações, tá bom? Mas, por enquanto, eu pretendo continuar fazendo vídeos curtos e eu ainda vou pensar sobre os vídeos longos aqui no YouTube, sendo bem sincera com vocês, porque eles demandam muito mais energia e, como eu falei pra vocês, eu tô estudando muito. Tem dias, gente, que eu passo o dia na faculdade, eu tenho 4 aulas, 2 de manhã e 2 de tarde. Então, vocês imaginam a carga que eu tô levando, não tá muito fácil. Então, esse processo de adaptação tá sendo difícil, então eu não tenho muito tempo livre, né? E o YouTube, você sabe que a gente tem que fazer o roteiro, a gente tem que fazer a gravação, a edição de vídeo, então é meio complexo e meio complicado. E atualmente eu também não tenho rendimentos com o YouTube, né? Então, tô avaliando como que eu vou fazer. Mas os vídeos curtos eu vou continuar fazendo, porque é muito mais fácil, eu edito ali em meia hora, rapidinho. Então, se você quer continuar me acompanhando, não esquece de me seguir nas outras redes sociais, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!